Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com o Gilberto Fernandes, ele é professor aqui na especialização de prótese dentária aqui na URP. Ele é especialista em prótese dentária pela FORP USP. Gilberto, muito prazer, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, doutor Caetano, a gente que agradece a oportunidade de poder falar um pouco sobre odontologia, sobre o curso e o papel dele na sociedade. Tá joia. Gilberto, vamos começar falando um panorama geral sobre prótese dentária. Fala um pouquinho pra gente como essas novas tecnologias que estão vindo, por exemplo, impressão 3D, estão impactando no nosso dia a dia na prótese dentária. Caetano, essa nova tecnologia, ela veio favorecer muito a parte da odontologia e da parte da prótese, né? Nós vivemos um país em que nós temos uma grande quantidade de população sem dentes. E aí houve um avanço tecnológico muito grande, né? Um desses avanços é a impressão 3D, que ela melhora a qualidade do trabalho que é entregado para o dentista e que acaba favorecendo também o paciente. Nós temos também a impressão ou a fresagem desses trabalhos, né, que gera uma qualidade de adaptação melhor, uma previsibilidade melhor desses trabalhos, além do que um tempo menor de confecção desses trabalhos. Então a gente pode dizer que a impressão 3D veio para aprimorar o trabalho que já era executado com maestria. Sim, a impressão 3D e a fresagem, elas vieram para dar um toque digital no nosso tratamento, no nosso planejamento. Isso só chegou nessa fase com o avanço que a gente teve na parte de escaneamento intraoral. Então hoje nós temos a tecnologia de escaneamento intraoral dentro do consultório, chairside, em que o próprio dentista faz esse escaneamento e envia via internet para o laboratório. E dali ele processa tudo pelo computador, o laboratório de prótese. Se ele não tiver esse equipamento, se ele achar que esse custo inicial para ele, que hoje já não é tão alto mais como antigamente, se ele achar que não dá para ele acompanhar nesse momento, e mesmo assim ele quiser seguir uma odontologia digital, é só ele enviar um modelo dele analógico, obtido por um alginato, por exemplo, que os laboratórios de ponta, que estão mais atuais no mercado, eles transformam esse modelo em um modelo digital, com um scanner de bancada. E aí é jogado dentro do computador novamente para que seja feito esse planejamento e discutido junto com o paciente, junto com o dentista, o melhor tratamento para ele. Então hoje, essa odontologia digital, ela só veio a agregar e a favorecer o tratamento da prótese dentária. Inclusive algumas empresas de radiologia também oferecem alguns serviços que levam o scanner até o consultório, né? Sim, se ele não tiver a intenção de fazer um investimento, um fluxo de serviço para adquirir um scanner, ele pode consultar a disponibilidade em institutos de radiologia que eles oferecem esse serviço de escaneamento dentro do consultório do dentista. Gilberto, quais são os aspectos mais importantes para garantir longevidade aos trabalhos protéticos? Para garantir longevidade aos trabalhos protéticos, o planejamento é fundamental para que esse trabalho seja duradouro. Junto com esse planejamento bem executado, nós precisamos também uma destreza e uma habilidade do profissional para que ele consiga executar esse planejamento. Materiais de excelência estética e funcional nós já temos. O que nós precisamos é fazer com que esse profissional ele aceite essa nova fase, essa nova tecnologia que veio para ficar e oferecer condições para melhorar o tratamento dele. Então, na verdade, um preparo dele é mais importante. E quais são os principais desafios que os dentistas encontram para a realização de reabilitações complexas? A principal dificuldade que os profissionais encontram é em relação à parte funcional, para ele poder entender aonde está o problema do paciente, da mordida dele, o que levou a esse problema de mordida. O que acontece é que a gente da prótese, os protesistas, ele precisa entender que é uma relação multidisciplinar. Então ele precisa entender que precisa passar esse paciente pela parte de gengiva, de periodontia, que ele tem que passar por uma parte de cirurgia para extrair alguns dentes, para que ele faça um bom planejamento da prótese, tem que passar pela parte de avaliação endodôntica para saber se dá para receber, uma avaliação de tomografia, de raio-x, para ele que entenda se dá para ele colocar um implante naquele local, para depois fazer uma prótese.
e também a necessidade de ortodontia, né? Então é uma condição fundamental para o protesista, né? Que ele tenha esse entendimento global para que ele possa, e esse entendimento global eu acho que é uma das grandes dificuldades que o profissional encontra. Em resumo, a gente pode falar que é o diagnóstico bem feito. Um diagnóstico bem feito, exatamente. Ele não precisa saber fazer o canal, ele não precisa saber fazer o implante, mas ele precisa entender se aquela condição é favorável para que ele coloque a prótese dele, para que depois não coloque a prótese e vá atrás do conserto dela. E como você avalia o impacto para o paciente de uma reabilitação protética? O impacto para o paciente é extremamente positivo. A experiência que a gente tem é que muitos deles saem da depressão até, quando a gente começa a mostrar o que pode ser feito, já naquele planejamento digital que a gente conversa com eles, né? O paciente chega, inclusive, a se emocionar, e vem os parentes que os trouxeram, relatam isso também, né? Que tem uma melhora da postura dele em relação à sociedade, da postura dele dentro de casa e também na maneira de ele se alimentar. Ele melhora 100% toda a qualidade de vida dele. A demanda das próteses removíveis, né, as famosas PPRs, elas ainda existem? Olha, eu acho isso um assunto extremamente importante. O nosso país ainda tem local e utilidade da prótese parcial removível, que é aquela de grampinho, que a gente tira e põe. Mesmo porque nem todas as condições a gente pode substituir essa prótese por um implante. Tem situações que nós não temos condição de colocar um implante, além da função social que ela tem. O custo-benefício dela é o melhor que tem para as próteses, se a gente fizer uma comparação com uma prótese implante suportada. Ainda tem lugar para ela. O nosso problema é que o paciente que vai ao consultório, às clínicas de especialidades, eles não querem mais utilizar a prótese parcial removível. Mas no nosso país, dependendo de onde o profissional for trabalhar, ainda tem bastante utilidade. Gilberto, vamos falar um pouquinho sobre os materiais agora. Como as novas cerâmicas e os novos materiais odontológicos têm garantido uma longevidade maior nesses trabalhos protéticos? Existe uma evolução muito grande nos componentes das cerâmicas, né? Então elas foram se adaptando à nova necessidade e hoje elas estão extremamente resistentes e sem a necessidade de ter uma infraestrutura de metal, que é o que a gente chama de metal free, o que gera para a gente uma estética muito superior ao que era antes, quando bem selecionada. Qual que é a diferença dessa prótese metal free para as antigas ou as que ainda são feitas, mas com metal? A prótese é uma infraestrutura de metal e a porcelana é aplicada sobre essa infraestrutura. Isso pode gerar um escurecimento na adaptação dela próximo à gengiva, o que causa uma parte que não é estética para o paciente. Essas próteses metal free ou sem metal, elas são inteiras de cerâmica, né? Essa parte de infraestrutura que era para dar uma resistência para a cerâmica, ela já é de cerâmica. Então ela fica um trabalho muito mais estético e com a mesma resistência ou mais que essas próteses tinham. E a diferença também que há em relação à cimentação dessas peças, né? Antigamente nas metalocerâmicas eram utilizados cimentos de fosfato, né? E hoje em dia utilizamos muitos dos cimentos resinosos. Eles são mais resistentes, menos resistentes da cimentação? Como que funciona essa diferença? Sim, o cimento fosfato de zinco, ele tem mais de 100 anos de utilização. Ele até é usado para muitos trabalhos como referência pela longevidade dele, né? Esses cimentos resinosos hoje, eles são superiores a esse cimento de fosfato de zinco, porque na maioria das vezes eles promovem uma união entre a estrutura dentária e a porcelana. Dependendo da porcelana, essa união não existe, mas nós temos aí um imbricamento muito melhor do que se fosse com o cimento fosfato de zinco, além das propriedades físicas desses materiais. O cimento fosfato de zinco, ao longo do tempo, se você tiver alguma margem exposta que a gente não enxerga, ele solubiliza e leva ao insucesso da nossa prótese. Já essas restaurações em que a gente usa o cimento resinoso,
nós podemos adquirir ou considerar que esse cimento resinoso ajuda na fixação do nosso trabalho. Ele ajuda a vedar, inclusive. Ajuda a vedar, margens, exatamente. Né? Ajuda a vedar. Gilberto, você falou em relação aos materiais, a melhoria de técnica, melhoria também de tecnologia, que está agora sendo aplicada, né, já há um tempo nas próteses e nas reabilitações. Mas como que o aluno vai conseguir utilizar essas técnicas novas, esses materiais novos? Para que ele consiga utilizar ou trabalhar com esse material, é necessário que ele faça um treinamento, né, da mão dele, do raciocínio dele, através de conhecimento cientificamente comprovado. O que a gente oferece no curso é esse treinamento para ele que entre nessa nova era da odontologia seguro. Gilberto, fala um pouquinho então sobre o seu curso de especialização em prótese dentária aqui na ORP. O curso ele é montado para a gente fazer esse planejamento global junto com o paciente e com o aluno. Mas ele tem uma característica fundamental para o aluno. É acompanhado todo o preparo que ele faz na boca do paciente, por exemplo. E eu falo para o aluno assim, olha, você desgastou esse dente, você está com uma área retentiva sempre no mesmo lugar. E eu faço uma associação com a caligrafia. Né? Tem aluno que tem o A na caligrafia do mesmo jeito. Então ele vai fazer várias palavras com aquele A. Se ele for torto, várias palavras com aquele A torto. Se ele tem um vício de preparo, em que ele não consegue preparar na distal de um molar, por exemplo, que fica retentivo, nós vamos trabalhar com ele a melhor maneira de ele resolver esse problema com a mão dele nessa dificuldade. E aí isso aí depois de escaneado, olha que maravilha a tecnologia, depois de escaneado, lá o laboratório mostra pra gente, vem uma tarjazinha vermelha, olha, isso aqui ainda está retentivo, por favor, corrija isso. Ou então, se é um aluno que é muito econômico no desgaste da estrutura dentária e não dá a espessura necessária para o material, se a gente não conseguiu enxergar ali, a hora que manda para o laboratório, ele volta, ele fala assim, olha, tá precisando de mais desgaste que eu não vou conseguir confeccionar minha prótese. E aí a gente trabalha com o aluno sobre isso, porque geralmente a mesma coisa que acontece em todos os preparos dele. Se ele desgasta pouco, se ele inclina a broca na distal ou a ponta diamantada na distal, e aí a gente corrige isso aluno por aluno. Eu acho que é um grande diferencial que a gente faz entre os professores com o aluno. Sem contar a estrutura que nós temos para trabalhar. A estrutura que tem aqui na ORP, ela é fantástica. Ele vai contar, por exemplo, com esse scanner, com o chairside, para ele fazer, dominar e olhar, enviar para o laboratório e discutir junto com o laboratório. Se ele não quiser escanear, ou se não for um caso que dê para escanear, se não for realidade, ele vai moldar e vai acompanhar esse trabalho também no laboratório. Sem contar que, para que ele consiga fazer esse planejamento, conhecimentos das outras disciplinas é colocado no curso para ele, para que ele entenda se há necessidade de fazer um retratamento endodôntico, se eu preciso fazer uma correção da gengiva para ter mais estética naquele trabalho, se eu preciso fazer enxerto naquela região para que a gente coloque um implante. Então acho que essa é uma maneira, é um diferencial para os nossos alunos. Inclusive eles fazem até clareamento, pensando no que eles vão fazer lá no final. Entendido. Então a gente pode resumir que o curso ele é baseado na individualização desse ensino para cada aluno e também em relação à multidisciplinaridade. É isso aí, é isso que a gente trabalha. Resolver o problema do aluno a hora que ele estiver sozinho no consultório. Então a gente não monta um curso, não oferece um curso para mostrar que a gente sabe fazer. Não é isso que a gente quer. A gente quer ver qual a dificuldade que o aluno está tendo para sentar com ele e falar assim, olha, põe seu dedo mais para lá, vira sua mão mais para cá que você vai conseguir. Vocês querem que os alunos saiam seguros? Sim, que eles saiam seguros do que eles vão fazer e confiantes. Gilberto, e vocês mantêm um acompanhamento online ou por WhatsApp, por exemplo, com esses ex-alunos em caso de alguma dúvida, em caso de alguma insegurança que eles possam ter no próprio consultório após finalização do curso? Sim. Quando a gente monta o curso, é montado um WhatsApp do grupo, em que ali a gente discute alguns casos quando necessário. Alguns alunos que têm dificuldade no consultório, eles também usam essa ferramenta do WhatsApp
para mandar as fotografias, radiografias, para que a gente possa fazer uma discussão desse caso. Então a gente é quase que um tutor desse aluno o curso todo, e mesmo após o término do curso, a gente ainda mantém contato com alguns alunos que sentem alguma dificuldade e querem discutir os casos conosco. Gilberto, e no seu curso, como que é a relação entre os alunos e a parte protética, ou seja, dos técnicos de prótese dentária? Você ensina eles como que é essa comunicação com o protético, o que eles precisam avaliar quando um trabalho chega para vocês de volta? Como que funciona isso no curso de vocês? Sim, a gente orienta o que eles têm que procurar no modelo para que eles não culpem sempre o protético, o laboratório, que o trabalho não deu certo. Quando a gente chega com alguma dificuldade, nós discutimos na clínica o que pode ser e junto com isso discutimos com o laboratório. Nós até temos uma visita ao laboratório para que eles entendam todo o processo de fabricação. Legal. De quando chega alguma coisa pela internet, que eles abrem no computador, ou quando chega um modelo, que eles fazem a catalogação, colocam no scanner de bancada, eles acompanham uma montagem de uma prótese, de uma coroa, uma fresagem, e observam tudo que acontece dentro do laboratório que eles não conhecem. Gilberto, para os alunos que estão pensando em fazer uma especialidade agora, que saíram da faculdade, quais são os diferenciais da prótese dentária, os diferenciais de uma reabilitação protética, por exemplo, de um curso de reabilitação protética para eles? O diferencial é que eles vão ter casos mais complexos, que é a realidade do nosso país, né? Na graduação ou até no último ano de faculdade, você faz uma prótese ou no máximo 3 sobre dente. E aqui no curso não, aqui no curso são casos que eles fazem reabilitações com 13, 14 dentes, onde está envolvido tratamento endodôntico, onde está envolvido conserto de posição de dente, colocação de implante. Então é um grau de dificuldade acima do que ele teve na graduação. Então a gente pode entender que obrigatoriamente os alunos vão ter que partir para a multidisciplinaridade. Obrigatoriamente ele tem que partir para a multidisciplinaridade para fazer a especialização em prótese. A gente fala que a prótese ela coordena, né? Ela tem a batuta do maestro, né? Que tem que passar por todas as disciplinas, só que quando todas estiverem corretas é que a gente entra para fazer a prótese. Senão nós vamos fazer uma prótese numa situação ruim em que vai ter que resolver um problema que nós causamos. Gilberto, fala um pouquinho então sobre a ORP, sobre a estrutura da ORP e como a estrutura ajuda também no curso para esses alunos. Olha, vocês vindo para a ORP, vocês vão ter uma ótima estrutura e apoio para vocês seguirem com o curso de vocês. Nós temos instalações modernas, atuais e funcionando, que é o mais importante. Nós temos um corpo de apoio fantástico aqui, desde a secretaria da clínica, desde as funcionárias que nos ajudam a atender, desde a recepção até o fechamento dela. Então o que nós temos aqui são salas de aulas específicas, com condições de você fazer uma aula na clínica e ser reproduzida numa sala de aula, fazer demonstração de cirurgias, de colocação de prótese, de instalação de prótese, de protocolo, e vocês em outro ambiente acompanhando isso. Então venham para a ORP, venham fazer os cursos de especializações que nós temos aqui, especialmente o curso de especialização em prótese dentária, para vocês entenderem e praticarem um pouco mais da odontologia. É isso aí, Gilberto. Muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que os alunos, dentistas, gostaram muito dessa entrevista e foi muito elucidativa também. Obrigado, muito obrigado, Dr. Caetano. Até mais. Até.